É os guri e não adianta. É os guri, pai. Mais uma vez a análise de sentimento mostrando para que veio. Então, bora lá pro vídeo. Gráfico do Bitcoin na tela. Bitcoin agora cotado a 30.300 dólares. Bitcoin que faz um fundo importante, mas quem assistiu o vídeo de ontem falou que caso o Bitcoin fizesse fundo em cima daquela caminhonada de ordens que tinha lá nessa região, dos 29 mil, 29.200 até 28.800, daria muita oportunidade nas altcoins. Inclusive eu mostrei algumas altcoins no vídeo de ontem e foi exatamente isso que aconteceu. A gente tem várias altcoins bombando, subindo mais do que o Bitcoin. Então a nossa alt season aí está apenas começando, no meu ver. Eu não quero ser o cara que vai vir aqui toda hora e falar, viu, eu falei, porque eu sou o cara, eu sou o especialista. Primeiramente, pessoal, não existe um especialista em criptomoedas. Não existe. Por quê? Porque é um mercado muito novo, mercado muito manipulado. Então, por mais que a pessoa fala que sabe isso, sabe aquilo, na verdade ela não sabe nada. Porque nesse mercado cripto ninguém sabe nada. A única coisa que a gente faz é trazer as probabilidades ao nosso favor e também ver o que as baleias, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que mandam no mercado estão fazendo. Apenas isso. Então o Bitcoin ele agora está cotado a 30.300 dólares. Bitcoin que agora, neste momento, está basicamente no meio do caminho. Ele veio aqui, perde o fundo, que é exatamente o que eu estava falando ontem. Que a gente tinha o candle de maior volume nessa região, a gente foi para cima, captou a liquidez e agora veio para baixo e captou a liquidez. Então a gente basicamente limpou o mercado tanto de short e long para os dois lados. A gente tem um volume grande, então o que quer dizer esse volume? É aonde que a maioria das pessoas está ou shortada ou comprada. Então o preço vai lá em cima, estopa os shortados, vem aqui embaixo, estopa os longados e a gente retorna para o meio do caminho basicamente. Mas com isso, as altcoins ganharam muita força, principalmente o Ethereum que subiu também, subiu bem, está subindo aí basicamente 2%. Arbswap subiu bastante também, Link está subindo bastante, até que enfim a Link está querendo ressurgir da cinza depois aí de basicamente um ano andando de lado. SNX também subindo bem, GMX também subindo bem, AVE subindo bem e a Vela também subindo bem no dia de ontem aí e está prestes a romper aqui esse candle de volume que é muito importante. Então Vela nos 4,20 é uma região muito importante, que são as altcoins basicamente que eu falei no dia de ontem. Eu poderia trazer aqui inúmeras altcoins, mas não é esse o caso agora. Eu vou mostrar para vocês análise de sentimento, que foi o que eu venho abordando e o que a análise de sentimento traz para nós e o que a gente constatou ontem. Primeiramente, se você olhar apenas a análise técnica, você também shortou ou vendeu o Bitcoin no dia de ontem. Porque ao fazer esse pivô, para quem apenas olha a análise técnica, pivô de baixa, então agora a gente vai fazer a correção lá para baixo. O que a sardinhada faz? O que os pequenos investidores fazem basicamente? Eles vão shortar, porque fez um pivô de baixo. Mas é justamente nessa região que a gente tem as maiores vendas. Então a gente pode ver aqui nessa região, inclusive no vídeo de ontem eu mostrei, foi uma venda muito forte, com mais de 550 milhões de venda a mercado. E muitas pessoas sendo liquidadas exatamente nesse ponto e uma queda muito forte no Open Interest. E aonde que aconteceu essas vendas a mercado? Justamente em cima das ordens das baleias. Então é isso que elas querem. Elas querem desespero no mercado para vender, a sardinhada vender a mercado exatamente em cima das ordens. Se não tivesse nenhuma ordem aqui posicionada, o book tivesse vazio, aí sim eu ia acreditar que a gente ia continuar caindo porque a gente não tem suporte.
O suporte, o que faz suporte e resistência são as ordens. Não adianta você falar, ah, porque aqui é não sei o que, ah, porque não sei o que. Não, é as ordens, elas que mandam no preço. Basicamente é as baleias, é as grandes instituições, corretoras, que fazem suporte e resistência. No caso aqui foi suporte, e foi justamente aqui que elas acumularam. A gente tem um segundo movimento aqui que eu estava esperando, que aconteceu exatamente aqui. Às 10 da noite, o Bitcoin vem aqui embaixo, a gente tem novamente liquidação, novamente venda a mercado, a gente teve aqui mais de 200 milhões de venda a mercado e queda no Open Interest. O que acontece? Ali eu estava esperando, como para quem assistiu o vídeo de ontem vai entender, eu estava esperando o Bitcoin fazer fundo nessa região, em cima dessas ordens aqui, para eu me posicionar no Bitcoin e também nas altcoins. Para quem viu o vídeo, eu mostrei várias altcoins que poderiam dar oportunidade. E foi isso que aconteceu. Pessoas vendem a mercado e o que o preço faz? Vai para o outro lado. Então, a partir desse momento, a gente tem aqui o nosso preço subindo, saindo aqui dos 29 mil, basicamente. A gente fez um reteste acima dos 29 mil. Agora está em 30.300. O que acontece? A gente tem um aumento no Open Interest a partir deste movimento aqui. A partir daqui, a gente tinha um Open Interest aqui de 8,6 bilhões. Agora a gente está em 8,9. Mas o mais interessante, novamente, o nosso long short que estava abaixo, ainda estava abaixo, em 1,3, 1,4, basicamente. E a gente está novamente aqui abaixo de 1. Então, quando o preço vai lá em cima, a gente tem aqui o nosso indicador aqui ficando verdinho de novo. Então, agora a gente está em 1,001. Então, a gente está novamente com as pessoas mais short no mercado do que long. E foi esse movimento aqui. Então, esse movimento o pessoal shortou. A galera shortou esse movimento porque o long short nos mostra isso. A gente tem um long short caindo com um open interest subindo. Então, isso é ótimo para a tendência. Então, a gente possivelmente vai ter combustível para continuar subindo. E aqui as nossas ordens, a gente vê que a gente tinha muita ordem naquela região. E é justamente isso que acontece. O Bitcoin vem aqui embaixo, capta essa liquidez em cima das ordens. A gente pode ver que a gente tem muita venda a mercado. Aqui a gente tem basicamente 500 Bitcoin, 900 Bitcoin, 300 Bitcoin aqui, mais 500 Bitcoin. A gente tem basicamente 2.000 Bitcoins vendidos a mercado justamente aqui em cima das ordens. A gente tinha mais ordens para baixo, mas as baleias já captaram a liquidez suficiente e mandaram o preço para o outro lado. E o que acontece quando o preço ele continua subindo aqui? A gente pode ver que o preço ele vai para cima e as baleias seguem colocando ordem logo atrás. Logo atrás aqui a gente vê as baleias colocando ordem. O preço vai lá em cima, retorna, baleias colocando ordem nesse aqui. Novamente o preço vai lá para cima, chega aqui nos 29.900 basicamente, as baleias seguindo colocando ordem e fazendo a pressão compradora para cima. E agora, nesse momento aqui, o Bitcoin sai aqui dos 29.900 basicamente, vai lá nos 30.400, quase 30.500, fazendo uma correçãozinha e olha só, e as baleias já estão começando a colocar as ordens aqui debaixo. Então as baleias elas estão seguindo o movimento. Quanto mais o preço sobe, mais elas vão subindo as ordens, fazendo uma pressão compradora no preço. E com a maioria do mercado shortando, é a liquidez para as baleias mandar o mercado para o outro lado. No momento a gente não tem muita ordem acima, a gente tem uma ordem grande de 2.000 bitcoins exatamente nos 31 mil dólares. Então seria a primeira resistência que eu vou ficar de olho aqui nos 31 mil dólares, porque é a região que tem a maior ordem no momento. Tem 2.000 bitcoins posicionados aqui na venda nos 31 mil dólares. Então chegando aqui, tendo muita compra mercado, queda no Open Interest, eu vou querer fechar as minhas posições. E também aqui, olhando aqui o nosso Ethereum, que eu também mostrei ontem, o nosso Ethereum fez também um movimento da massa, porque a gente tinha uma caminhonada de ordens abaixo aqui no Ethereum. Para quem viu o vídeo, viu, olha a quantidade de ordens que tinha aqui. E olha o que aconteceu, o Ethereum faz aquela sombra, um movimento forte, e olha o que acontece. A gente tem, basicamente, de 13 a 14 mil etéreos vendidos a mercado nessa região. Então a gente tem uma ordem de 1.400, 2.000, 3.600,
4.500 e mais 1.900 etéreos vendidos a mercado. Se a gente olhar aqui no nosso TRDR, a gente também vê essas vendas a mercados acontecendo. A gente tem muita liquidação, a gente tem aqui quase $1 milhão em liquidações, 120 milhões em venda a mercado com queda no Open Interest, e o nosso long short, que já estava abaixo de 1, agora está em 0,8. E também, sem contar as ordens que tinha aqui para segurar, acumular Ethereum nessa região. Então, o Ethereum foi uma das moedas que eu peguei. Link. Vamos ver aqui. Link é a mesma coisa. A gente tem um movimento bem interessante da Link. A gente tem preço subindo, com long short caindo e o Open Interest subindo. Então, preço possivelmente vai continuar subindo, fazendo aquelas correçãozinha básica para liquidar a galera que está começando a entrar em long, e já tira do mercado e segue viagem. SNX também é uma moeda que eu mostrei ontem. Acumularam justamente quando o Bitcoin fez fundo, ela fez fundo aqui também. Então exatamente no mesmo ponto, com muitas ordens abaixo, muitas baleias tentando acumular. A gente tem algumas liquidações, algumas vendinhas a mercado, mas conforme o preço vai subindo, na primeira correção aqui, a gente tem as baleias colocando ordens e muita gente vendendo a mercado já, com queda no Open Interest. Mas a gente tem o long short caindo com o nosso Open Interest subindo quando o preço sobe. Então isso é ótimo. AVE também. Deixa eu olhar aqui. AVE também. Movimento aqui das baleias segurando exatamente aqui na região dos 79 que eu mencionei ontem. A gente tinha ordens maiores abaixo aqui. A gente não chegou lá, mas a gente vê que as baleias elas acumularam antes, colocando muitas ordens aqui. Muita liquidação, venda a mercado, queda no Open Interest, acumulação, preço para o outro lado. Matic, outra também que foi acumulado muito aqui. As baleias acumularam muito aqui, com liquidação, venda a mercado, queda no Open Interest e mandam o mercado para o outro lado. Então, basicamente é isso, são as moedas que eu mostrei ontem. Então, para você ter uma ideia de como a análise de sentimento funciona. Não importa o que A, o B, o C, o D está falando, o guru da internet está falando de manipulação, de smart money e não sei o que. É simplesmente uma alta para estopar. Depois a gente vai cair lá para os 14, para os 10, para os 3, 0, sei lá. Não adianta. Se você não ter uma clareza do que as baleias estão fazendo, o que as pessoas que mandam no mercado estão fazendo, você não vai ser assertivo. Mesmo você usando apenas análise técnica, a maioria das vezes você vai estar do lado oposto. Você vai cair em armadilhas como essa daqui, que foi um pivô de baixa. A gente fez um pivô de baixa aqui, nessa região. A gente fez um pivô de baixa, vem lá, começa a ter muita venda. A gente tem um volume de venda aumentando. As pessoas vão começar a shortar, porque a gente tem uma queda acontecendo com o volume aumentando. Cara, show de bola, a gente tem uma tendência. A gente tem uma tendência iniciando, uma tendência de baixa, porque o volume está aumentando. Mas é justamente isso que as baleias fazem. Elas esperam as pessoas se desesperar e vender muito a mercado para elas acumular. Então aqui a gente teve uma venda muito forte, a gente teve um volume aumentando, um grande volume. Então, para quem usa só análise técnica, rompimento confirmado, com bastante volume. Mas é justamente a região que a maioria das pessoas são liquidadas e estopadas e estão vendendo a mercado. Com queda no Open Interest, as baleias acumulam e mandam o mercado para o outro lado. Aqui a gente teve, claro, esse movimento porque a gente teve muita ordem aqui abaixo. Então, se isso acontecer agora aqui para cima, vamos supor a gente chegar nos 31 mil e a gente tem uma quantidade de ordens, como a gente teve aqui, acima, eu vou ser o primeiro a falar que a gente encontrou uma barreira muito forte e provavelmente o preço não vai passar dali. Então é isso que acontece, a gente consegue monitorar o que as baleias estão fazendo, aonde elas estão colocando as ordens e o que as sardinhas estão fazendo quando o preço chega naquela região. Estão vendendo a mercado, estão sendo estopadas e liquidadas justamente em cima das ordens. Então é um ponto importante da gente tomar cuidado, porque pode ser um ponto de reversão de mercado. Então para hoje seria isso, um videozinho mais rápido aqui para mostrar para vocês como a análise de sentimento funciona. E mais uma vez ela foi assertiva aqui para a gente. Então a gente teve análise aí das ordens ontem no Ethereum e também no Bitcoin funcionando, segurar o preço e já mandar o mercado para o outro lado. Então agora a gente tem o Bitcoin com o long short abaixo de 1 e o nosso Ethereum da massa também. E também várias altcoins com o long short caindo
drasticamente. Então isso pode ser combustível para a gente continuar subindo. E no TLDR a gente vê também as ordens que eu acabei de mencionar, que é essas ordens amarelas, que conforme o preço vai subindo, essas ordens das baleias estão seguindo o preço. Então elas estão fazendo uma pressão compradora. A gente tem algumas ordens acima, mas não é muita coisa, a não ser a primeira ordem maior, que é lá em cima nos 31 mil dólares, que eu acabei de mostrar para vocês lá no Trade Light. Então, enquanto que a gente tiver o Open Interest subindo, com o Long Short caindo, a gente sim tem grande chance de continuar subindo, porque a gente tem algumas compras a mercado aqui, 200 milhões, mas não é muita coisa pelo Open Interest que subiu e a quantidade de short que entraram no mercado. A gente sim pode continuar subindo para fazer com que essas pessoas são obrigadas a comprar muito mais a mercado para fechar as suas posições. Então, o vídeo por hoje fica por aqui, apenas mostrando aqui uma atualização e também mostrar para vocês como a análise de sentimento funciona e é crucial para nós se posicionar no mercado de criptomoedas, que é um mercado muito manipulado. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Já se inscreve no canal, já deixe seu like e compartilha. O vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!